Você já deve ter observado que em muitas igrejas cristãs elas usam velas no altar. Mas qual é o significado das velas? Por que elas são colocadas no altar? Eu sou o pastor Valdir, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e esta igreja tem por hábito de usar as velas no altar. Eu mostro para vocês aqui este altar onde nós temos as duas velas aqui no altar da Congregação Castelo Forte de Joinville, em Santa Catarina, onde eu sou pastor atualmente. Qual é o significado das velas? Vamos então por parte para ajudar você a compreender melhor a respeito deste assunto. Primeiro ponto então que nós podemos observar que as velas representam a luz. Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo, diz a palavra de Deus. O próprio Jesus se denomina como sendo a luz. Nós seguimos a luz que é Jesus. Então esse pode ser um dos significados da vela. Aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês que nós temos então duas velas no altar, uma de cada lado da cruz. Quando nós temos duas velas, uma de cada lado, essas duas velas significam que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós temos então aqui a humanidade e a divindade de Jesus representada nestas duas velas. Se eventualmente você for a uma igreja e encontrar três velas, isso significa que ali há uma lembrança da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas também você pode encontrar 7 velas. E o que significa 7 velas? 7 velas é a soma de 4 mais 3. 3 que é a Trindade e 4 que é norte, sul, leste e oeste. Ou seja, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo que coordena e que comanda todo o universo de norte a sul, de leste a oeste. Então esse pode ser um significado do número 7. Também vocês podem encontrar o número 10, o número 12, então são velas, são quantidades que se colocam em altares. Mais comum é você encontrar 2 velas, ou 3 velas, ou até 7 velas nos altares. É bom também sempre lembrar que as velas na igreja são adiáforos. O que é um adiáforo? Adiáforo é algo que pode ser usado ou não vai comprometer o culto numa igreja caso não tenha as velas. Existem inclusive algumas pessoas que colocam uma outra luz, uma outra lâmpada no altar para iluminar o altar. Isso tudo é possível também, mas lembra que as velas, o uso delas é um adiáforo. Também nós podemos lembrar o uso das velas no altar, porque os primeiros cristãos, quando eles se reuniam, por causa da perseguição que a igreja estava sofrendo na sua época, eles se reuniam em locais escuros, em cavernas, em catacumbas, e possivelmente então, na região do altar, onde era feita a leitura da palavra, alguma tocha, alguma iluminação era colocada para que essa palavra pudesse ser lida. Então, quando nós olhamos as velas no altar, nós também nos lembramos dos primeiros cristãos que, para continuarem servindo ao Senhor e cultuando a Deus, se reuniam em locais bem fechados, bem escuros, e ali a única iluminação que poderiam ter eram tochas de fogo, e desta forma então eles também podiam ler a palavra do Senhor. Então isso também é um possível significado das velas no altar. Também nós podemos reportar ao Antigo Testamento, quando ali é feito então o candelabro, que era usado no tabernáculo e depois no templo, onde havia um local de fogo, onde pudesse colocar um óleo, e ali então era fogo, que era colocado então fogo diante do altar. Isso então são alguns significados, alguns simbolismos, porque então nós podemos usar as velas no altar. Agora, se nós quisermos também observar que as velas, elas têm uma propriedade muito interessante. À medida que a gente vai colocando fogo na vela, ela vai derretendo. Isso pode simbolizar ou significar que Jesus se deu por nós, ele se derreteu por nós na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então esta pode ser uma simbologia das velas acesas no altar durante um culto. Também nós podemos observar que as chamas, elas sobem. E isso significa então que o nosso culto sobe a Deus, as nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo isso é direcionado ao nosso Deus. Então isso também pode ser uma simbologia das velas no altar.
Outra coisa interessante é de que esta luz que é usada no altar, a partir das velas, é uma luz que não ofusca os nossos olhos. Então nós podemos olhar por muito tempo diante do altar, diante dessas velas que estão acesas, e em nenhum momento nós vamos sentir os nossos olhos ofuscados por causa da luz das velas que estão ali no altar. Isso significa que em Jesus também nós podemos olhar sempre para Ele, porque Ele é a luz do mundo, Ele que comanda a nossa vida e coordena tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, para finalizar, as velas podem ser um adiáforo, porém saudável na utilização da igreja, podem fazer essa reportagem ao Antigo Testamento ou aos primeiros cristãos que se reuniam em catacumbas, como também elas podem representar e simbolizar a Cristo Jesus, que é a luz do mundo, que é a luz de cada um de nós. Se eventualmente você está num contexto cultural onde as velas podem dificultar o anúncio do Evangelho, então não há problema nenhum se no altar não existir as velas. Isso não vai trazer nenhum prejuízo para a igreja. Porém, onde nós podemos usar isso de uma forma tranquila, isso é um hábito agradável, saudável e mostra também que naquele momento nós estamos em culto a Deus. Nós acendemos as velas antes de começar o culto, alguns minutos antes. Terminado o culto, as velas são apagadas e aí a gente retorna então para o nosso dia a dia. Deus abençoe a você, que possa essa palavra ajudar você também a compreender melhor esses elementos litúrgicos, os elementos do nosso culto. Qualquer dúvida também entre em contato com a gente e, ao mesmo tempo, convido você a se inscrever nesse canal e também compartilhar este conteúdo com seus amigos. E desta forma, então, a gente vai propagando cada vez mais informações que vão ajudar as pessoas a compreenderem melhor a sua fé, a sua vida com Deus, a sua vida também em família.